Rafael Bergamasco, Tercinho, março de 2017 da manhã. João, pode ficar à vontade para fazer a sua apresentação. Oi, bom dia, pessoal. Bom, eu sou o João, vou apresentar aqui a minha tese, né? O título é Segurança Hídrica no Contexto das Mudanças Hidroclimáticas, né? Como o professor já falou, essa tese é apresentada aqui na Escola Politécnica da USP, na área de concentração da Engenharia Hidráulica e Ambiental. E essa introdução. A disponibilidade hídrica, né, ela é essencial para a sociedade, para o abastecimento das sociedades, né? E o gerenciamento dessa disponibilidade ele já é muito complexo. E aí agora, com esse fator da adaptação das mudanças climáticas, ele se torna ainda mais complexo, né? Nesse contexto, né, o sistema Cantareira ele se mostra aí uma importante área de estudo, né, devido à sua importância. Ele é um sistema que abastece aí em torno de 14 milhões de pessoas, né, tanto da região metropolitana de São Paulo, é o principal manancial da região metropolitana de São Paulo, e também da região metropolitana de Campinas e das bacias PCJ. Aí essa aqui é a mesma foto, peguei a tomada d'água do Jaguari, e a gente vê que esse sistema aí, ele sofreu, né, ele enfrentou uma seca que durou 9 anos, de 2013 até 2021. Foram feitas algumas obras de infraestrutura, essa, por exemplo, fizeram uma ensecadeira, então, na outra foto estava bem cheio essa coluna aqui, a gente vê que a água não chegava, né, para a tomada d'água, para ela ir por gravidade. Então, fizeram obras emergenciais, aqui, por exemplo, é uma ensecadeira, uma bateria de bombas aqui, né, para poder a água chegar, né, até a captação e seguir o fluxo no sistema. Bom, dada a importância, qual que é a lacuna que a pesquisa pretende abordar, né? Então, é a não existência de uma base de dados sobre mudanças hidroclimáticas para o sistema Cantareira. Existem alguns estudos, né, que uma porçãozinha da bacia do Jaguari, então, mas o sistema como um todo não tá. E aí isso dificulta o quê? O suporte, né, para a gente moldar políticas públicas voltadas para o gerenciamento eficaz da água, né, e considerando adaptações às mudanças climáticas. Então, o objetivo foi quantificar a tendência das principais variáveis hidrológicas, né, a chuva, evapotranspiração e o escoamento superficial, baseado no cenário de mudança climática, e analisar o impacto disso, né, na segurança hídrica do sistema produtor de águas Cantareira. Vou chamar de Cantareira, o sistema Cantareira, de agora para frente. Discorrendo sobre os materiais e métodos, né, o sistema ele fica localizado, né, entre duas bacias hidrográficas bem importantes no contexto brasileiro. Em laranja é a bacia do rio Tietê e em rosa a bacia do rio Paraíba do Sul, né? O rio Tietê ele vai confluir ali ele corta todo o estado de São Paulo, vai confluir para a bacia do rio Paraná, formar a bacia do rio da Prata, né? E o rio Paraíba do Sul ele corre no sentido do Rio de Janeiro e vai desaguar no Oceano Atlântico. Então o sistema Cantareira ele fica bem ali nessa intersecção. Dando na área, ele é composto aí pelas bacias do rio Jaguari e Jacareí, que aflui para o reservatório do mesmo nome, né, como a gente dividiu. Então, ele tem também um esquemático, né, do Jaguari. A jusante do Jaguari tem a bacia do Buenópolis, que vai tem a seção do posto fluviométrico de Buenópolis, que é um posto de controle também que exige ali uma certa demanda. Seguindo o fluxo, aí tem o Cachoeira e o Atibaia, que são as outras duas bacias na sequência das interligações, né, por túnel. E a jusante dessas, a gente tem a bacia do Atibaia, que tem um posto fluviométrico lá perto da cidade de Atibaia, e mais a jusante ainda, seguindo o Atibaia para baixo, a gente tem um ponto de controle em Valinhos, que é um ponto importante ali para a captação de Campinas. Mais para baixo do sistema Cantareira, a gente tem o Paiva Castro, e aí sim, do Paiva Castro, a água é bombeada pela elevatória Santa Inês e consegue atingir a ele. Do lado do Paraíba do Sul, a gente tem a bacia que conflui para a usina hidrelétrica do Jaguari, que aqui a gente chamou de Jaguari do Paraíba do Sul. Então, tem 2 Jaguaris aí, só para não confundir. A base hidrográfica, ela utilizou o modelo digital de terreno FABDEM, que é o modelo
que ele remove, né, a floresta e as construções, utilizando inteligência artificial, é um dos modelos digitais mais modernos aí que a gente tem hoje, e o software Talden, né, para fazer esse conjunto da base orográfica. Os dados climáticos diários a gente extraiu da grade do Brasil, proposto por Xavier, e aí a gente tem o período aí desses dados 61 até 2020. Os dados climáticos a gente pegou da base Climbra, proposta aí por Ballarin et al., que ele tem 19 modelos climáticos e também os dados brutos e os dados com correção de viés por esse método do quartil delta mapping, né? Foi 3 cenários, né? Um histórico, de 80 até 2013, e 2 cenários futuros, né? Que vai de 2015 até 2100. O SSP2 4,5, que reflete as emissões intermediárias de gases do efeito estufa, né? E aí no IPCC ele chegaria lá em 2100 com um aumento médio da temperatura de 2,7, variando aí. E o cenário mais pessimista, né? O SSP, né, que é Shared Socioeconomic Pathway 8,5, as emissões muito elevadas, né, de gases de efeito estufa, e aí causaria um aumento aí da temperatura de 4,4 lá em 2100. Os dados de vazão dos fluviômetros, né, que são aqueles 3 pontos ajusantes do Cantareira, a gente pegou da base hidrológica do estado de São Paulo, mantida pelo DAE, e os dados de vazão afluente dos reservatórios a gente consultou no sistema de armazenamento dos reservatórios da ANA. A evaporação potencial ela foi calculada pelo método de Hargreaves, que se baseia na temperatura e na radiação solar extraterrestre, né? A avaliação dos modelos climáticos ela foi feita a partir de uma análise de decisão multicritério, levando em conta os 10 indicadores da tabela. Depois, nos resultados, talvez fique mais claro. Então, foi utilizado 4 indicadores da série temporal, que é a base diária, aí agregando no mensal, anual e no ano hidrológico, e a sazonalidade, né? Então, aí a média, né? O dia do ano, então 365 dias, o mês do ano, aí 12 meses, comparando as estatísticas, né? E tanto para o extremo úmido quanto para o extremo seco também, dia do ano e mês do ano. A gente adaptou isso da metodologia proposta por Bilderbeck, eles fizeram só baseado no mês, né? Eles trabalharam com umas mudanças climáticas mensais, a gente estendeu aqui para diário. A avaliação dos modelos climáticos, então, ela usou o KGE modificado, que é o Kling-Gupta, né, o coeficiente de Kling-Gupta, que leva em consideração a correlação, né, a razão do viés, que é a diferença das médias, né, a razão das médias, e a razão da variabilidade, que aí seria a razão da variabilidade de cada série. Nesse adaptado, então, ele também multiplica o B ali para poder depois bater com a tabelinha que a gente usou para a classificação, que é essa. Então, se o KGE for menor que 0, a gente pontua 0 porque é muito baixo, não tem representatividade. Entre 0 e 0,4, a gente dá pontuação de 1, e maior que 0,4, pontuação de 2. Então, se ajusta bem aí o modelo e os dados observados. Outro indicador que a gente utilizou na tese foi o SPI, que é o índice padronizado de precipitação. Ele leva em consideração que a distribuição gama. Então, aqui tem a formulinha da distribuição gama, porém a distribuição gama ela não existe, né, ela é indeterminada para o zero. Né? A gente sabe que tem precipitação zero, não tem negativa. Então, aí a gente vem a gente calcula a probabilidade da precipitação ser zero, então, é a distribuição gama adaptada para ter uma probabilidade para quando for zero, que aí é o H, e aí a gente transforma isso, nessa distribuição gama da chuva, em uma distribuição normal por meio aí para o propôs. Né? Então, ele calcula um T, que é um coeficiente para transformar, né, essa distribuição gama em normal. E aí, o resultado disso é o SPI. Então, o SPI ele é um valor que 0 seria a média, e aí quando você vai se distanciando da média, de acordo com a distribuição padrão, ele vai ficando ou seco ou classificado como úmido. E aí também tem outro indicador que é o DM, que é o Draw Magnitude, que ele é a soma dos SPIs quando está considerado seco. Né?
Aqui é a classificação dele. Então, se eu estou entre menos 524 e mais 524, é aproximadamente normal, é considerado uma chuva normal. Se eu começo a me distanciar negativamente, né, vira seca branda e até seca excepcional. Para o outro lado também, né? Que aí ficaria úmido, diria até excepcionalmente úmido. Então, se eu estou com se o SPI foi menor do que 0,524, aí ele já começa a contar o DM. Então, o DM ele vai somando os meses até ele voltar para o normal, ou ser um mês úmido, aí o DM zera de novo. Então, essa é a ideia do SPI. Eu vou ver a intensidade daquele mês e o DM, a persistência dessa seca. O método hidrológico, a gente utilizou o SMAP, que é um modelo proposto aqui da Escola Politécnica, Lopes, Braga e Conejo, e para fazer o amortecimento, né, das bacias de montante para jusante, o modelo do Musk. Então, aqui a gente tem que, no trechinho, tem um hidrograma. Se a gente vai para o trechinho mais ajusante ali, que seria o igual a 1, o laranjinha, aí esse hidrograma ele é amortecido tanto no pico, né, quanto no transladado no tempo. Então, é um modelo aí que translada e amortece, né, o hidrograma para a bacia de jusante até chegar no trecho final. Falando um pouco sobre o modelo SMAP, né, os parâmetros de entrada é evapotranspiração potencial, o ETzinho ali, e a precipitação. Então, esses dados foram extraídos lá dos modelos climáticos e dos dados observados, e aí o modelo ele vai calcular o escoamento superficial pelo método do SCS. Então, se for maior que a abstração inicial lá, ele vai ter escoamento superficial. Se não, ele vai para o outro lado. Então, ele é representado por 3 reservatórios, né? O R-solo, que representa a parte não saturada do solo, o R-sub, que seria a parte subterrânea, né? A parte saturada do solo, né? E o superficial, que representaria o amortecimento do escoamento superficial na bacia até o ponto, até a seção que a gente vai extrair a vazão, né? A água vai caminhando então a parte que infiltrou, ela vai estar ali no R do solo. Se ela for maior do que a capacidade de campo, ela tem a probabilidade de recarregar, né, o aquífero, o lençol, e aí o lençol vai gerar uma vazão básica. Somando a vazão básica com o que foi amortecido ali pelo escoamento direto, né, esse é a vazão que vai estar na seção. A calibração dos modelos, a gente utilizou a função minimais da biblioteca SciPy Optimize, né, descrita ali por Vertaen, e a gente utilizou 3 funções objetivas. Então, a gente fez tanto para o KGE, quanto para o Nash Sutcliffe, né, para o NSE, e o log do Nash Sutcliffe também a gente utilizou. E depois a gente conferiu aí, mais 2 indicadores, o R² e o P-Bias. A gente utilizou a série de 8 anos hidrológicos, de 2011 até 2019, que era onde os dados estavam mais consistidos, tinha uma consistência e não tinha falhas, e os dados estavam legais para poder fazer essa calibração. A regra operacional do sistema Cantareira, ele é dividido, soma-se todos os volumes dos reservatórios, né? Menos do Paraíba do Sul, que ele entrou depois da regra, e ele divide em 5 faixas. Então, se os reservatórios estiverem cheios, né, então estamos considerando uma faixa normal, a ESE pode bombear 33 metros por segundo, e se a gente olhar lá os pontos de controle para a jusante do Cantareira, teriam que ser mantidas, né, vazões de 12 em Valinhos, que era o mais ajusante, 3 em Atibaia e 2,5 em Buenópolis. Se os reservatórios vão depressionando, tal, dependendo dessa condição, vamos supor que eu estou para baixo de 60% do volume e para cima do 40%. Então, a gente está em atenção, posso bombear 31 na ESE e os pontos de controle continuam com a mesma vazão de antes. Baixou mais um pouco, 27, né, então eu vou escalonando a vazão de retirada da ESE, né, visando a segurança hídrica, e também diminuindo a vazão ali no ponto de controle. A gente passa de 12 para 11, de 3 para 2, 2,5 para 2 ali em Buenópolis. E assim até chegar aqui na vazão de emergência. Se eu tiver com menos de 20%, só poderia bombear 15,5 na estação elevatória de Santo Inês. Então, vi aqui que já tem uma bela diferença de demanda que a região metropolitana teria que lidar
caso o reservatório variasse. A vazão ajusante das barragens, né, ela foi otimizada, foi calculada pela função objetivo pelo mesmo método da calibração, o minimize, daquela função. Mas qual que era a função objetiva? Minimizar a vazão ajusante das barragens. Então eu quero segurar o máximo de água, mas estou sujeito a algumas restrições, né? No ponto de controle, a gente vai ter o escoamento superficial, que foi calculado pelo SMAP, mais a vazão amortecida de montante, que foi calculada pelo método do Musk. E aí, soma isso aí, e a vazão amortecida de montante pode ser a vazão que está jusante da barragem, se for o enox, é a vazão que saiu do reservatório do Jaguari. E assim por seguinte. A vazão do ponto de controle ela tem que ser maior ou igual ao limite imposto para cada ponto de controle. Então, essa aqui que é a restrição da minha função objetiva. E também, né, não posso deixar zero para vazão. Então, a vazão adiantada ela tem um mínimo, né, a ser estabelecido, que está aqui nessa tabela, para cada reservatório tem um valor mínimo. E também a gente colocou um valor máximo, porque senão o modelo demorava mais ainda para dar a solução, né? Se a solução ficava muito grande, ele demorava muito. Então, a gente botou aí que o máximo que poderia ser a vazão jusante seria o limite, né, lá do ponto de controle, mais um. Demos uma folguinha aí para ele dar a solução ótima. O modelo de alocação que a gente usou foi o Aquanet, aqui de Seito por Porto, é o modelo do Labicid, né, que a gente desenvolve e mantém há bastante tempo aqui. E ele é um modelo de fluxo uma rede de fluxo. A gente monta a topologia, né, então ali tem os 5 reservatórios, as vazões ajustantes, as demandas ajustantes de cada um, e a representação tanto da estação elevatória Santo Inês quanto da usina hidrelétrica ali do Jaguari. Bom, vamos para os resultados. A base hidrográfica foi como aqui cada gota conta, né? Então a gente identificou ali que quando rodava sem fazer o burn stream, ele dava uma área ali de quase 30 km a mais ali na bacia do Atibaia. Eu falei, poxa, será que tem mais água? Tem. Mas realmente tipo, era um erro do modelo. Mas aí o mais engraçado é que a primeira coisa que eu fui comparar foi com o IBGE. E até o IBGE estava errado. Né? Ele coloca que esse trechinho aqui, que a base de Cadalena fala que é a cabeceira do Rio Jundiaí, o IBGE também achava que era o Ribeirão do Onofre, e esse Ribeirão do Onofre ele ia fluir para o Atibaia, né? Não ia fluir para o Jundiaí, porque o Jundiaí já cai no Tietê, né? Ele não se conecta na bacia do Atibaia. Mas aí, olhando as imagens de satélite, e até de vez em quando eu passo aqui na Fernão Dias, nessa rodovia Fernão Dias, a gente vê que realmente tipo, é um erro do modelo. Teve aí um corte, aterro aí da estrada para passar aqui E aí o modelo acha que o rio segue a estrada, mas na verdade ele passa por baixo e continua. Então, esse aí é uma das conclusões que mesmo utilizando os modelos de terreno mais modernos, a gente ainda tem que tomar um certo cuidado aí, não pode sair usando eles indiscriminadamente. A análise das chuvas das bacias, a gente vê que as bacias têm a assinatura hidrológica parecida quanto à chuva, então, mês que chove em uma, choveu em todas, elas caminham juntas, né? E até nos anos hidrológicos também, ano hidrológico úmido, todas são úmidas. Em média, 125 milímetros de chuva por mês, e num ano hidrológico, aí, em média, a gente vê 1.400, 1.450. Da evaporação, em média, no mês, a mesma coisa da assinatura hidrológica, em média por mês, 90 milímetros por mês, e aí em torno de 110 num ano hidrológico. Indo para a parte dos resultados da seleção do modelo climático. Então, essa aqui é a matriz multicritério, né? Então, aqui tem cada indicador e o pontinho de cada indicador. E a gente vê aqui que o campeão foi o GFDL CM4, que é um modelo americano, né? Tipo, descrito aí por Adcroft, e ele foi o que mais se ajustou, né, na série observada em relação aos outros. Aqui eu trouxe o melhor ajuste, né, do modelo, foi na sazonalidade anual, a gente vê sazonalidade mensal do ano, e a gente vê que o modelo representa muito bem
os meses do ano, né? Um R quadrado aí maior que 0,9. Mas também nem tudo são flores, né? Aqui é o pior caso, né? O pior ajuste que seria para o ano hidrológico. Aqui a gente vê os anos hidrológicos, ele representa mais ou menos na média, mas as correlações também não são perfeitas. Aqui ele tirou pontuação 1, né? Não tirou 2. E aí, fazendo uma análise geral de todos os indicadores, a gente vê que o modelo, né, o modelo climático selecionado, ele representa bem a série mensal, então ele tem coeficientes bons, né? O que está em underline aí são os coeficientes que foram considerados bons. Tanto a série mensal é bem representada, quanto a sazonalidade, né, tanto do dia quanto do mês, e os extremos máximos também são muito bem representados. Já o ano civil, o ano hidrológico, ele não melhorar, né? Então a gente até acha que o desenvolvimento dos modelos climáticos, eles vão melhorando, talvez, né, no futuro, existam modelos que podem representar melhor do que esse que foi selecionado. Série projetada da chuva, né? Então a gente pegou aqui é de uma forma geral, né? Ele somou todas as bacias, fez a média de todas as bacias. Então a gente vê ali que possivelmente vão existir aí anos hidrológicos menores, né? E em consideração à média, né, a gente vê que o semestre úmido talvez não tenha tanta, o modelo sugere que não tenha tanta diferença. Vai ficar ali o semestre úmido na faixa de mais de 1.000 milímetros por semestre. Mas a gente já olha o semestre seco e a tendência, né, o modelo indica uma tendência que os semestres secos serão mais secos. Né? E aí dá até na ordem de 23%, de 350 milímetros de chuva média em 6 meses, cairia para em torno aí de 270. E analisando o SPI, então que a gente vê o SPI, subiu, desceu por mês, mas a gente vê aqui que no passado a gente teve aí 3 secas significativas. Né? Até a maior foi aqui, começou ali em 2013 e terminou no mês 4 de 2015, né? Que foi quase 30, o DM somou quase 30. E a gente vê que parece, né, que terão mais picos ali, né? Então as secas sugerem que as secas serão mais frequentes e mais fortes. Né? Isso aqui também é representado pelo gráfico, a gente pegou só o cantinho de cada curva de permanência. Imperável, a gente vê que vai aumentar no cenário otimista para 40%, no cenário pessimista até 50% do tempo. Então, as secas ficarão mais frequentes. E os modelos sugerem que também ficarão mais potentes. Né? Então, o DM considerado 30, né? Algumas metodologias colocam o DM em meses também, né? Então 30 meses passaria a 40 meses de seca. Quanto à calibração do modelo hidrológico, né? Aqui foi a bacia que teve melhor ajuste, né? do CAGE, foi o AUHE do Jaguari, porque é a maior bacia, então as respostas hidrológicas são mais comportadas. Né? Então, aqui tanto o gráfico da série normal, e ali a gente colocou o logaritmo para ficar evidente mesmo a parte das vazões baixas, né? do low flow. No caso dos pontos de controle, a gente queria calibrar mesmo para o low flow. Talvez a gente não estava nem preocupado com o volume. Para as bacias regularizadas, né, que são as montantes do reservatório, o volume é muito importante. Se eu colocar mais volume, se eu superestimar o volume que está entrando no reservatório, posso ter algum erro da metodologia, porque esse volume vai ficar armazenado. Mas para as bacias de jusante, como eu quero pegar a hora que eu tenho que despachar, a gente considerou utilizar o log do Nash Sutcliffe, que eu não sei se fica claro aí, mas o gráfico em cinza, né, ele se aproxima melhor nessa parte do gráfico logaritmo aqui, das vazões básicas ali nesses períodos, né, de seca. Bom, aqui o trecho da curva de permanência das vazões baixas, né? Então aqui fica evidente que a calibração que mais se assemelha às vazões inferiores, né? No caso aqui Buenópolis, ou eu vou despachar quando tiver 2,5 ou quando tiver 2, a linha que fica mais próxima é a calibração pelo modelo do Nash Sutcliffe, do log do Nash Sutcliffe.
A calibração dos modelos aí, ela trouxe um resultado adequado para todas as bacias. Do Paraíba do Sul, todos os parâmetros, todos os indicadores ficaram considerados bons, algumas outras nem tanto. A gente atribui um pouquinho aos dados, mas umas bacias mais complicadas é o Atibainha e o Atibaia. Até tem um artigo que a gente discutiu na FENASAN, que tem um posto fluviométrico ali em Atibaia, agora ele funciona, tem hora que não, mas realmente ele dá uma diferença aí do que o sistema, né, dos reservatórios compara para vazão afluente. O resultado das vazões nas bacias, né, a gente vê aí que a entrada do Paraíba do Sul realmente foi muito importante, a bacia que mais produz água ali, né, obviamente ela é maior e está numa serra, e aí as outras bacias também produzindo água. Só fazendo a somatória da parte das bacias com regularização, que são as 5 bacias que têm reservatório, a gente vê a tendência de uma vazão de quase 70 metros cúbicos por segundo, cair para a ordem de 50 no cenário mais otimista, né? Então é uma redução de 26%, e no cenário pessimista, cair mais ainda, né? Para 44%, aí, com uma redução de 35% da água que chega, né, da água que é produzida na bacia que vai estar disponível para armazenar no reservatório. Já olhando do ponto de vista das bacias não regularizadas, que seriam as bacias dos pontos de controle, a gente também vê uma tendência, né? Então aqui a gente pegou a de Valinhos, que seria a que tem o maior valor, aí, 12, só a capacidade da bacia, né, sem a complementação do despacho dos reservatórios, 60% do tempo ela estaria para cima dos 12, né? Então, eu precisaria complementar com água do sistema Cantareira 40% do tempo. A gente vê que essa curva ela anda para cá. Então, para chegar nos 12, agora eu vou no cenário mais otimista, 46%, no cenário mais pessimista, aí, 49%. Então, meio que no cenário pessimista a gente quase que troca, né? Então, antes 60% sem precisar despachar água, no cenário pessimista, 60% do tempo despachando água. Essa tendência também das vazões a jusante da barragem, né? Então a gente processou o modelo, a gente também vê que existe um aumento, né? Uma tendência de aumento, isso sem aumentar a demanda das bacias PCJ, né? Só por conta das mudanças climáticas. Então, para manter essas vazões aí nesses pontos de controle, a gente vai ter que despachar mais água no tempo. E aí, tanto o cenário... quando as faixas forem normal e atenção, que seria aquelas faixas mais de cima, quando as faixas mais de baixo, alerta, restrição e emergência. Então a gente vê aí que no cenário observado é em torno de 2 metros cúbicos por segundo, o despacho médio, ele subiria para 2,8 e 3,6 aí. E quando o reservatório estiver mais baixo, a tendência aí, a diferença é a mesma. Mais ou menos 50% de aumento no cenário otimista e 90% de aumento ou até 100 aí no cenário pessimista. Então, a demanda a jusante dos reservatórios, só pelo fato das mudanças climáticas, ela já vai ter um aumento, isso sem contar que as demandas, né, também estão em crescimento. A gente simulou, né, no Aquanet o volume dos reservatórios, e a gente também vê a tendência aí, que realmente, tipo, em alguns momentos o reservatório descia e precisava usar todo o seu volume, mas parece que os modelos sugerem que os reservatórios vão ficar mais secos no futuro. Aqui colocando a curva de permanência do armazenamento, né, a gente vê que ele ficaria 10% do tempo cheio aqui no cenário observado, e no cenário pessimista a gente até trocou de novo, né, ele ficaria 10% do tempo vazio. E aí a curva já fala por si, ela está bem abaixo do que se a gente continuar projetando, né, regras com as vazões observadas. Os indicadores de demanda, a gente separou pela ESE, né, estação de bombeamento, que é a água que vem para a região metropolitana, para a usina hidrelétrica e as vazões a jusante de cada barragem. Então a gente vê que no cenário observado não tem déficit na ESE, a frequência é 0, praticamente não tem déficit para a usina hidrelétrica e nem para a vazão a jusante. As prioridades foram primeiro água a jusante, né, depois água para a ESE e depois para a hidrelétrica. Se a gente passar para o cenário mais otimista, né, o SST2 4.5,
a gente já vê que começa a ter algum tipo de déficit, tanto no abastecimento, aí, né? Então, apesar dele ser muito baixo, né? 0,2% de frequência nesse déficit, mas aí na hidrelétrica já começa a ter um déficit de 20%. Talvez esse déficit seja aceitável para o setor hidrelétrico, mas o cenário já indica que existe aí uma diminuição da água. Se a gente comparar aqui a demanda média necessária, então a gente vê aqui que a gente salta de 32, a demanda que a ESE poderia retirar, né? Justamente por o reservatório ficar mais nas faixas superiores, a gente já cai para 27, né? Então já tem uma diminuição da demanda, né? Isso sem contar o déficit. E realmente aqui o déficit é pequeno, um mês que menos receberia água, né? Seria 12,5, ele está bem próximo aí dos 15,5, seria o mínimo quando eu estou na faixa de restrição. Se a gente for para o cenário mais agressivo, né, a gente já vê que o próprio abastecimento já passa a ter 6,6% do tempo de risco. Né? E a gente, até pelo planejamento que é feito aqui na região metropolitana, hoje está na casa de 2% de aceitar, né, 2% de risco. Então, aqui esse cenário já começa a preocupar. E realmente, aqui nos meses, né, ele persiste até 10 meses, né, abaixo da demanda esperada. Então, vou ter secas prolongadas, não é um mês só, e aí outro mês eu consigo voltar à normalidade. Né? Então, eu já tenho persistência de déficit de 10 meses, e o mês mais crítico aqui eu praticamente não captaria nada. E mesmo as vazões ajusantes, né, que seriam as prioritárias, ela apresenta um déficit no cenário mais pessimista. Aqui, fazendo uma análise mais detalhada da elevatória de Santo Inês, né, a gente vê que seria permitido aí, né, vazões, captação de vazões ali na ordem de 30, né, ele ficou 32, e os cenários aí indicam que essas vazões vão ser reduzidas, e aqui aqueles pontinhos que passam aqui para baixo do 15,5 é quando tem o déficit. O sistema não consegue nem funcionar aquilo. Esse gráfico aqui eu gosto bastante, porque ele ilustra meio que tudo. A gente sairia de 82% de normalidade, né, o que era considerado normal pela regra, e no cenário, mesmo que o caminho intermediário, aí, o SSP2, isso aí se tornaria 25%. E no cenário mais crítico, ainda 14% do tempo. Ou seja, tipo, o que é considerado normal, acho que não vai ser mais normal, né, se esses cenários meio que forem ocorrendo. No cenário intermediário, a gente não teria déficit mesmo, 0,3, bem pouco, mas passaria bastante tempo ali, que é 15% de tempo, em restrição, que também, será que isso é uma coisa aceitável, né, do ponto de vista, será que a região metropolitana conseguiria correr esse risco, né, de ficar bastante tempo em restrição? Né? Seria aquela parte de ter que diminuir a demanda, propaganda na televisão, racionamento e tudo mais. E no cenário mais pessimista, a gente experimenta aí que tem até déficit, nem o mínimo conseguiria ser atendido. Bom, concluindo, fazendo o resumo geral, mesmo os modelos digitais mais modernos precisam ter incorporação de rede, de curso d'água, né? Não dá para sair acreditando, confiando 100% neles. O modelo climático do GFDL CM4 teve o melhor ajuste para a área do nosso estudo. As simulações sugerem aí de 400% da frequência, né? Então vai ter 4 vezes mais anos com seca severa em ambos os cenários, né? Tanto o SSP2 quanto o 5. Aumento da magnitude da seca em ordem de 38%, que é aquela seca que ocorreu em 2013 e 2015, e a duração é 29. Os modelos sugerem que isso aí, a tendência seria aumentar para 40. Redução do escoamento básico, né, no escoamento das bacias regularizadas, que estão a montante dos reservatórios, em 26% e 35% em cada cenário. Aumento da demanda para atendimento dos pontos de controle. Isso aí é uma coisa que, mesmo que nada for feito, a vazão despachada para as bacias de reservatório tem a tendência de aumentar em quase 50% e quase dobrar. Aí também sugerem o aumento do risco do sistema cantareira secar,
ter vazões ter volumes mais baixos, né? Que é de 82% do fornecimento. Então, a gente sai de 82% considerado normal e cai aí para menos de 25% em ambos os cenários. Bom, a gente não quer ser o cavaleiro do apocalipse aqui, mas parece que isso aí revela uma realidade bastante alarmante assim, para a segurança hídrica da região metropolitana de São Paulo. E a gente recomenda que as futuras regras operativas, as futuras políticas voltadas para isso, né, considerem as incertezas hidroclimáticas para a gente poder fazer a adaptação dessas mudanças climáticas aí na engenharia como um todo. Professor, acho que finalizei aqui, muito obrigado. Queria agradecer ao professor Arizaldo aí por todo o apoio aí nesse doutorado. Queria agradecer a banca, muito obrigado aí pelo tempo de vocês e as contribuições. Também queria agradecer minha noiva, Beatriz, que me apoiou bastante aí nesse período. Todos os meus colegas de laboratório e de USP, as discussões sempre ajudaram e tal. E também agradecer minha família, que eu acho que deve estar aí assistindo aí. Obrigado para vocês. Okay.